Meio-dia e 2, hora de Brasília. Boa tarde, bom começo de semana para você. É bom estar de volta ao NT Sul depois de um período de férias. Grato a você pela companhia mais uma vez na hora do almoço e grato também a toda a equipe do NT Sul que tocou o jornal nesses últimos 30 dias, período em que o Brasil parou por conta da pandemia de coronavírus. Nós vamos agora aos destaques do NT Sul desta segunda-feira. Segundo caso de coronavírus é confirmado em Cachoeira do Sul. Paciente de 84 anos está internado no HCB desde sábado. Município de São Lourenço do Sul registra o primeiro caso. Paciente é uma profissional da saúde de 29 anos. Mais ou menos 9 dias eu tive febre, tosse e coceira na garganta, coriza, sintomas de gripe mesmo. Nutricionista explica o que comer para fortalecer a imunidade em meio à pandemia. Muito do nosso sistema imunológico passa pela integridade do seu intestino. Então, o consumo ideal de fibras nesse momento é muito interessante. E ainda vamos falar da contratação de centenas de trabalhadores para a colheita de nozes. Vamos saber quem pode receber o auxílio emergencial de R$ 600 e como se cadastrar. Na entrevista de hoje, epidemiologista e especialista em análise de dados faz um alerta sobre a epidemia do coronavírus no Brasil. Principalmente em abril, a recomendação, com base nos dados, com base na curva epidêmica, é fique em casa. E enquanto a gente informa você dos principais fatos do dia, mande pra gente a sua mensagem, um recadinho, uma opinião sobre algum tema que a gente vai falar hoje. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 51 997 69 7129. Ou então envie lá no facebook.com/TV Cachoeira. Nós estamos ao vivo por lá também. Participe e fique ligado porque o NT Sul já está no ar. Nós vamos começar o NT Sul de hoje mostrando um projeto ligado ao combate do coronavírus. O trabalho é da Universidade Federal de Santa Maria e esta é apenas uma das frentes de atuação. O projeto envolve adaptação, recuperação e desenvolvimento de respiradores para o tratamento da Covid-19. O aumento da demanda por respiradores artificiais em função do avanço do coronavírus foi o gatilho para que um grupo de professores da Universidade Federal de Santa Maria e médicos pensassem em um projeto que viabilizasse mais aparelhos em circulação. Com isso, a manutenção e recuperação de respiradores em desuso passou a ser realizada. Queremos colocar o maior número de respiradores operacionais para ser disponibilizado à nossa comunidade. Esse trabalho é totalmente gratuito, feito por voluntários, professores, técnicos e estudantes da Universidade de Santa Maria. Esse serviço é disponibilizado para os hospitais públicos e privados, para as secretarias de município de todo o nosso estado. Estamos priorizando as cidades onde a universidade tem sede, mas estamos aqui disponíveis para atender a todos. O conserto, então, é gratuito, a mão de obra e as peças, a gente está buscando recursos, doações, com empresários e voluntários que têm esse interesse em doar para esse projeto e, ao mesmo tempo, quando não for possível obter esse recurso, vamos entrar em contato com os demandantes, os proprietários desses equipamentos para tentar viabilizar o recurso necessário para a compra das peças. Então, esse projeto vai atender, a princípio, a todo o estado. Quem tiver interesse de consertar é para entrar em contato através do WhatsApp, preferencialmente pelo WhatsApp, até para a questão para nós organizar uma logística para recebermos esses ventiladores ou até mesmo irmos buscarmos em cada uma dessas instituições. A equipe já testa um protótipo que permita o funcionamento de forma automática de respiradores manuais que necessitam de profissional pressionando continuamente para enviar ar aos pulmões do paciente. A terceira iniciativa do grupo, que também está em teste, é esse protótipo de respirador de baixo custo. O objetivo do nosso projeto não é substituir os ventiladores que existem já hoje nas UTIs, porque nós sabemos a quantidade de tecnologia embarcada que tem nesse tipo de aparelho. Nosso objetivo é fornecer um respirador simples de baixo custo para atender situações de emergência, dentro de uma enfermaria ou de um pronto-socorro, onde faltam esses aparelhos em número suficiente. Para possibilitar ao médico, ao paciente, oferecer ao seu paciente um suporte ventilatório em caso de necessidade.
Nós também não vamos inventar a roda, nós simplesmente estamos usando um aparelho que já existe, que é o AMBU, que é uma unidade de respiração manual, e acoplando a ele um dispositivo mecânico que permita o funcionamento dele por mais tempo, sem a necessidade de um ser humano manipulando ele. Esta altura do campeonato, né, toda ajuda é bem-vinda, toda tecnologia, toda ciência, toda possibilidade de aumentar o número de respiradores certamente fará bem para a saúde pública no Brasil. A taxa de mortalidade pela Covid-19 é uma preocupação no mundo todo, mas até agora tem um país que tem conseguido contornar essa realidade e, apesar da alta taxa de contaminação, ele tem apresentado uma taxa de letalidade bem abaixo do que os demais países afetados pela pandemia. O mundo vive uma nova guerra. Desta vez, o nosso principal inimigo é o novo coronavírus. E em meio a este conflito, países do mundo todo buscam respostas na ciência para a resolução deste problema. E na corrida contra o tempo, os países tentam salvar seus feridos, alguns sem sucesso. Já outros... Bom, há algo que diferencia bastante o avanço da doença na Alemanha e que chama a atenção de especialistas e autoridades. É que a taxa de mortalidade, ou seja, o total de pessoas que morrem em relação ao total de infectados, é mais baixa do que em outros países, principalmente entre os países da Europa. A chanceler alemã Angela Merkel apelou em um discurso televisivo para que o povo alemão ficasse em casa e respeitasse a medida de confinamento. Há cerca de 15 anos no poder, o mandato de Angela Merkel foi marcado por inúmeras crises. Mas a líder veterana nunca havia ido ao ar para falar diretamente com os cidadãos em períodos turbulentos, exceto na ocasião de combate ao novo coronavírus. O discurso foi incisivo e a Alemanha entendeu o recado. Isso é o que conta esta brasileira que mora no sul da Alemanha, na pequena cidade de Gerlingen, que fica em um dos estados mais afetados pela Covid-19. E aí, depois dessa apresentação na televisão, as pessoas entenderam a seriedade, e aí eu vi a diferença. Depois desse momento, que foi semana passada, as pessoas começaram a ficar dentro de casa. Em um canal com quase 80 mil inscritos no YouTube, ela divulgou um vídeo onde faz uma análise do porquê a Alemanha registra uma taxa de mortalidade bem abaixo dos demais países. Então, a minha preocupação era quando que eu preciso começar a me proteger. Só que eu via que muitos países começavam a ter infectados, pessoas infectadas, e na Alemanha não. E aí começou a ter pessoas infectadas, mas não tinha mortes. E todos os outros países da Europa aumentava o número de mortes infectados e a Alemanha não. Foi então que eu comecei a pesquisar. Luciara primeiro destaca que a Alemanha tem um sistema de saúde muito bem preparado. E os gráficos confirmam. Só para se ter uma ideia, o país tem uma das maiores taxas de leitos hospitalares do mundo. 8 a cada 1.000 habitantes. Na Itália, esse número é de apenas 3,2 leitos, por exemplo. Tainara Almeida é enfermeira em um hospital privado que se prepara para receber infectados pela doença, como parte do plano de governo de aumentar ainda mais os leitos. Nosso hospital também agora se tornou parte na região das cidades que estão aqui entre Hammer e Bad Pyrmont. Então, nós somos um hospital de referência que vai receber pacientes para tratamento do corona também. Além disso, os jovens são os mais infectados na Alemanha e representam 70% dos casos. Culturalmente, os jovens aqui se emancipam muito cedo. Eles saem de casa muito cedo, seja para fazer um curso profissionalizante, seja para estudar na universidade. Você consegue observar que tem muitos casais de idosos aqui, muitos idosos que moram sozinhos, que não moram com os filhos, que não moram com os netos. A Alemanha também resolveu apostar em testes em massa. O Instituto Robert Koch afirma que são realizados 160 mil testes por semana. A recomendação do Ministério da Saúde, na realidade, é que todas as pessoas que têm algum tipo de sintoma façam os testes. Eles identificam previamente, assim que as pessoas começam a apresentar os sintomas, e então há esse encaminhamento para realizar a coleta do exame, e esse exame, se for positivo, a gente tem o resultado em até 4 horas. Então, tem bastante acesso ao exame,
durante esses 2 anos, já pude perceber que as pessoas têm um estilo de vida interessante, porque os alemães eles fazem muito exercício físico. Eles têm essa consciência da necessidade de se manter ativos. Então, talvez a saúde aqui dos alemães é fortalecida, talvez por causa disso. E o baixo consumo de açúcar também. Foram 2 pontos que eu destaquei. Em relação a essa questão da alimentação também, não só pelo fato das pessoas gostarem de ter uma alimentação mais saudável, mas também pelo fato de ser mais acessível você ter uma alimentação mais saudável aqui na Alemanha. Porque a divergência de preço entre os produtos normais, os produtos bio, os produtos mais naturais, não é tão grande assim quanto no Brasil. Não há como atestar o que exatamente pode ser a causa para este baixo índice de letalidade na Alemanha. Talvez seja o combo da qualidade do serviço público de saúde e do estilo de vida da população. Talvez o caminho da prevenção ou a cultura, quem sabe. Pode ser tudo isso e mais um pouco. Só que, por mais baixa que seja a letalidade, morte é morte. E cada vida é única. Para que isso seja evitado, existe um caminho que até a gente aqui no Brasil pode fazer, que é ficar em casa. Eu converso com vários amigos, com a família que moram no Brasil, e eu falo para eles, eu sou o futuro de vocês. Eu estou há 2 semanas à frente do que vocês vão viver. Então, olha o que está acontecendo com a gente hoje. Não permitam que isso aconteça com vocês também no Brasil. Aqui, com toda essa tecnologia, com todos esses hospitais à disposição, a gente vê que o governo ele tem trabalhado fortemente para manter as pessoas dentro de casa e tem essa quantidade de infectados. Imagina se as pessoas não levarem a sério, o que vai acontecer? Este é um alerta importante, não é? E nós ficamos aqui felizes em ver também casos positivos de países que estão conseguindo contornar essa pandemia. E, ao mesmo tempo, ficamos aqui na torcida pelo sistema de saúde do Brasil, para que as melhores decisões possam ser tomadas, não é? Para que vidas possam ser poupadas e, o mais breve possível, o nosso país possa voltar ao normal. Cachoeira do Sul está com 2 casos confirmados de Covid-19. O segundo resultado foi anunciado na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, a Prefeitura oficializou o segundo caso de Covid-19 em Cachoeira do Sul. Trata-se de um paciente de 84 anos que, desde 28 de março, está internado no Hospital de Caridade e Beneficência com síndrome respiratória aguda grave. O primeiro caso é de um homem de 58 anos, ainda internado no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Segundo a Vigilância Epidemiológica, atualmente não há casos suspeitos. 12 foram descartados e 2 estão confirmados. O secretário de Saúde de Cachoeira do Sul reforça a necessidade e a importância de manter os cuidados. Ele gravou um recado aos nossos telespectadores. Olá, telespectadores da TV Cachoeira. É importante dizer que o nosso estado está com transmissibilidade comunitária do coronavírus, ou seja, a gente não sabe mais a origem do vírus. Cachoeira tem 2 casos confirmados. O estado beira 500 casos confirmados. A curva está ascendendo, o vírus está cada vez mais entre nós. Temos que reforçar a prevenção, manter o isolamento. Temos que lavar as mãos exaustivamente. Temos que, na ausência da lavagem de mãos, fazer o uso do álcool gel, manter os ambientes ventilados e usar as máscaras. Agora, com a chegada do inverno, a tendência é piorar a situação, o vírus ficar mais forte. Portanto, não esqueça de fazer a prevenção, cuide dos seus idosos, cuide de você mesmo. Em relação às vacinas, na próxima semana estaremos recebendo mais vacinas da gripe. É importante salientar que a vacina da gripe não é contra o coronavírus. Ela é uma vacina que combate outras gripes, assim deixando você mais forte para caso venha a ser contagiado com coronavírus. Então, um bom dia a todos e não esqueçam, vamos fazer a nossa prevenção, vamos manter o isolamento e vamos lutar contra o coronavírus. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou até a noite de domingo 468 casos no estado em 63 municípios. Sábado, ocorreu o 7º óbito. No Brasil, até domingo, já eram 11.130 casos e 486 mortes por coronavírus.
E atualizando dados do Rio Grande do Sul, até às 11 horas da manhã de hoje, 13 novos casos foram confirmados, subindo, portanto, para 481. E o município de Santa Cruz do Sul, também aqui na região central do estado, confirmou ontem o primeiro caso de Covid-19. Trata-se de um paciente com 48 anos que retornou de Santa Catarina no último dia 24, sendo dessa forma um caso importado. Ele procurou por atendimento médico no ambulatório de campanha no mesmo dia da chegada. Ele apresentava febre, tosse, dor de garganta, dispneia, diarreia, cefaleia, coriza, fraqueza, diminuição de oxigênio no sangue e dificuldade para respirar. Ele faz parte do grupo de risco por ter histórico de hipertensão e é acompanhado diariamente pela vigilância epidemiológica. O paciente está em isolamento domiciliar. Ainda são aguardados os resultados de outros 20 exames, 15 deles moram em Santa Cruz do Sul. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre saúde? Devemos fortalecer o corpo contra a Covid-19, não é verdade? Mas de que maneira? Bom, tem uma maneira simples. Segundo o nutricionista Matheus Vilela, é só incluir alguns alimentos no cardápio. Confere então as orientações. Com a pandemia, ficou evidente a preocupação das pessoas em relação ao fortalecimento da imunidade. Pensando nisso, nossa equipe de reportagem procurou o nutricionista Matheus Vilela para dar algumas dicas pra gente. E como você já percebeu, estamos em uma loja de produtos naturais. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. E você? Tudo ótimo? Tudo ótimo. Vamos começar e vamos mostrar para essas pessoas aí que estão em casa, né, o que a gente pode fazer. Sim. A gente preparou aqui uma mesa para você. Você vai observar com várias dicas aqui que, claro, o especialista vai trazer pra gente. E aí, Matheus, o que a gente tem aqui? Sim, a gente tentou colocar aqui, assim, vamos dizer assim, o mínimo necessário que nós podemos incluir na nossa alimentação diária. Então, tem várias coisas aqui, como chás, por exemplo, nós podemos fazer 3 chás por dia, né? Fazer aí um chá de manhã, um chá num período da tarde, um chá à noite. Claro, sempre respeitando os momentos do dia. Então, à noite nós vamos usar aí uma erva como camomila, melissa, né? Mulungu também é muito interessante nesse horário, tá? Colocamos aqui o anis estrelado, cravo, né? A gente sempre legal fazer esse mix de ervas, porque a gente consegue trabalhar com diversos fitoquímicos, né? E esses fitoquímicos, eles são anti-inflamatórios, são antioxidantes, isso fortalece muito o nosso sistema imunológico. Além disso, um outro aliado na luta contra a baixa imunidade é o grão de bico. O grão de bico, ele tem a característica, ele é um grão, né? Mas é um grão que tem uma grande quantidade de proteína. A proteína nesses casos também é bom. Na verdade, a gente tem que fazer uma alimentação balanceada, né? Utilizando todos os macronutrientes, micronutrientes e fortalecendo com antioxidantes e anti-inflamatórios, né? O grão de bico, ele é um excelente alimento por ser um alimento vegetal e proteico, né? Então, por isso que eu acabei colocando ele aqui. Vi que você também trouxe as sementes, não é? Sim, aqui temos a quinoa, né? Quinoa vermelha. Quinoa também é um grão, nesse caso aqui é um grão. Podemos usar aí para, por exemplo, substituir o arroz, né? É um grão altamente proteico também, rico em fibras, porque as fibras é muito interessante nesse momento para modular o nosso intestino. Muito do nosso sistema imunológico passa pela integridade do seu intestino. Então, o consumo ideal de fibras nesse momento é muito interessante. Durante esta gravação, ficou evidente o número de clientes procurando pelos produtos. E depois de conversar com o Fernando, comprovamos o fato de que as pessoas estão mesmo preocupadas em se cuidar. Olha, as pessoas têm procurado um pouquinho mais de aqueles produtos que aumentam a imunidade, né? Então, nós estamos falando de vitamina, complexo vitamínico, própolis, algumas coisas, geleia real. Então, esses produtos que auxiliam, que ajudam a imunidade, já que as pessoas, né, têm que ficar em casa, então esses produtos auxiliam no aumento da imunidade. Além disso, vale a pena investir em alimentos ricos em ômega 3. Né? Lembrando que o consumo de ômega 3 no Brasil é baixo, né? A proporção está 1:20 de ômega 6 e ômega 3, sendo que essa proporção tem que estar 1:5. Né? O ômega 6 eu estou falando dos azeites, dos outros óleos vegetais, tá? Então, por exemplo, incluir a linhaça aí no seu café da manhã, por exemplo, já é uma ótima estratégia.
A gente também trouxe o gengibre. Nesse caso, o gengibre está aí em pó, né? Mas a gente também tem a possibilidade de utilizar ele in natura. Com certeza, e muito melhor, né? Tudo que é in natura, a biodisponibilidade dos nutrientes é melhor. Então os fitoquímicos vão estar mais biodisponíveis. Então sempre prefira alimentos in natura, tá? O chás, por exemplo, aqui colocamos a canela, sempre pacotes fechados, evitar comprar que já estão expostos, porque isso vai perdendo o fitoquímico. Ah, não podemos esquecer o própolis, queridinho de quem está, inclusive, com sintomas de gripe comum. O própolis é um clássico, o própolis é um clássico que a gente acaba usando aí para melhorar o sistema imunológico. Por ser um fitoquímico aí proveniente aí do alecrim, por exemplo, né, o própolis de extrato verde, ele é muito anti-inflamatório, muito antioxidante, né? Então ele consegue te ajudar a modular esse sistema imunológico. Nossas dicas ficam por aqui. E não esqueça de cuidar de você e de quem você ama. O Colégio Marista Roque voltará às aulas presenciais no dia 4 de maio. A instituição vai seguir cumprindo as normas do poder público, que determinou a suspensão das aulas até o próximo dia 30. O processo de aprendizagem segue com atividades domiciliares. Em caso de novas orientações, a comunidade escolar será avisada. Meio-dia e 23, hora de Brasília, é hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Enquanto você almoça, está aí com a sua família, reunida, quem sabe, não é, na hora do almoço, você pode aproveitar para fazer o telejornal NT Sul junto com a gente, falando sobre as suas impressões, né, sobre tudo isso que está acontecendo na nossa comunidade, nas nossas cidades. Para participar, o nosso WhatsApp, que já vai estar aí na sua tela, 51997697129. E o facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live, nosso ao vivo por lá, você pode participar também. Vamos para a telinha? Vamos ver os recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Rangel Maus, de Cachoeira do Sul. Acho que os cachoeirenses acreditam que a cidade está livre do Covid-19. Ruas cheias, cidade movimentada, como se nada tivesse acontecendo. E isso é preocupante, diz aqui o Rangel. Vamos nos conscientizar, pessoal. Vamos cuidar uns dos outros. Rangel, obrigado pela sua mensagem. O Rangel, inclusive, esses dias registrou um vídeo, mandou pra gente aqui, mostrando isso, né? Filas, aglomerações, muita gente despreocupada com essa situação, né? A gente torce para que realmente a Covid-19 não seja tudo isso, né? Mas ao que tudo indica, em outros países a situação é bem complicada. No Brasil os casos estão crescendo também, os números estão aumentando mesmo aqui no Rio Grande do Sul, então a gente precisa um pouquinho de atenção, né? Boa observação aí. Isa Linhares, de Cachoeira do Sul. Estamos completando 59 anos de casados, tivemos 6 filhos, somos muito felizes. Vamos ver a foto aqui que a Isa mandou juntamente com seu esposo. Coisa boa, um grande abraço para vocês, parabéns, um abraço para toda a família, né? Certamente todo mundo comemora isso, nada como uma família feliz, né? Um casamento duradouro, certamente é algo que gera felicidade para todos aí, né? Parabéns! Laís Freitas, de São Lourenço do Sul. Lavínia e a mamãe Laís estão curtindo a quarentena e brincando de escolinha. Vamos ver aqui a foto que a Laís mandou pra gente. Olha aí a pequena Lavínia. Legal. A minha cidade natal, né, São Lourenço do Sul, bom receber esses relatos de lá também. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos falar de São Lourenço. Obrigado aí aos amigos pelo carinho, pela participação. No próximo bloco, aqui no NT Sul, o município de São Lourenço do Sul registra o primeiro caso de coronavírus. O paciente é uma profissional da saúde de 29 anos. Mais ou menos 9 dias eu tive febre, tosse e coceira na garganta, coriza, sintomas de gripe mesmo. Ainda vamos falar da contratação de centenas de trabalhadores para a colheita de nozes. E vamos saber quem pode receber o auxílio emergencial de R$ 600, como se cadastrar. Na entrevista de hoje, epidemiologista e especialista em análise de dados faz um alerta sobre a epidemia do coronavírus no Brasil. Principalmente em abril, a recomendação, com base nos dados, com base na curva epidêmica, é fique em casa. Fique ligado no NT Sul, nós voltamos já.
NT Sul já está de volta, agora meio-dia e 29. E depois de um fim de semana ensolarado, tivemos chuva aqui em Cachoeira do Sul. Mas como deve ficar o tempo no território gaúcho? A resposta está na previsão. Cachoeira do Sul amanheceu com chuva nesta segunda-feira. A previsão é de mais pancadas ao longo do dia. Mínima 17 graus e máxima 26. Terça-feira deve ter sol entre nuvens, mas sem chuva. E a temperatura mínima fica bem baixa, com 10 graus ao amanhecer e máxima de 21 graus. Quarta-feira igualmente deve fazer frio ao amanhecer, mínima de 9 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa com previsão de chuva no estado, incluindo alerta de tempestade no Alto Uruguai. A expectativa é de que chova em quase todo o território gaúcho a partir da formação de uma nova frente fria. Em geral, serão pancadas rápidas intercaladas com períodos de sol. Contudo, não se descarta risco de trovoadas e ventos moderados. Na campanha pode haver rajadas de vento de até 60 km por hora. Em toda a fronteira com o Uruguai e no litoral sul, a expectativa é de tempo firme, resultado de uma massa de ar seco que inibe instabilidades. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. No norte do estado, em Passo Fundo, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. No sul do estado, em São Lourenço, Pelotas e Rio Grande, 28 graus. A seca que assola o Rio Grande do Sul, somada à pandemia do coronavírus, vem alterando os serviços de atendimento dos produtores. Para evitar aglomerações, as solicitações de Proagro e Pronaf estão sendo feitas exclusivamente pelos dispositivos móveis. Veja os detalhes na reportagem. A estiagem de 2020 promete trazer grandes prejuízos aos produtores do Rio Grande do Sul. Com a seca, os agricultores já procuram as seguradoras para cobrir a quebra. Segundo a Emater, o número de laudos do Proagro já ultrapassa a marca de 8 mil. As lavouras de milho e soja são as mais afetadas. As perícias são necessárias para calcular a indenização que cada produtor tem direito a receber. E o banco tem 45 dias para fazer essa análise e dar uma resposta para o agricultor se ele executou da forma que foi planejada a lavoura dele e se ele vai ser ressarcido por esses gastos que ele teve com a lavoura e por esse dinheiro que ele foi retirado. Se ele planejou, por exemplo, 50 sacos por hectare de produtividade na soja, né, ele vai ter então o ressarcimento do que ele gastou com a lavoura, sendo descontado somente o que ele colheu. Com a situação do coronavírus, esses atendimentos podem ser feitos via aplicativo do próprio Banco Fiador. Em Cachoeira do Sul, com 105 mil hectares de soja, a colheita chegou em 50% e os grãos apresentam baixa qualidade e maturação desigual. A produtividade está sendo de 1.560 quilos ou 25 sacos por hectare. A estimativa de perdas é de 55%. O Pronaf é outra frente acionada pelos plantadores. A pandemia também altera o serviço de consulta. A prorrogação dos financiamentos só pode ser feita pelo aplicativo do Banco do Brasil. Após solicitação, uma perícia será feita na propriedade. Se comprovado o prejuízo, o banco estuda adiantamento do crédito. A habitual contratação de centenas de trabalhadores para a colheita de nozes na empresa Pecanita de Cachoeira do Sul será reduzida este ano. Durante o processo seletivo, na agência local da FG Tassini, mais de 900 pessoas se candidataram. 310 foram selecionados e desses sairá o grupo que vai atuar na empresa. Por telefone, a responsável pelo setor de recursos humanos, Natasha Cavalheiro, disse que ainda hoje o número de contratados será definido. Segundo ela, a lista com o nome dos selecionados e documentação necessária para a contratação será fixada na agência da FG Tassini a partir das 3 horas da tarde. A redução no número de trabalhadores é atribuída à estiagem que reduziu a produtividade nos pomares de nozes.
E olha, a gente mostra agora o relato da primeira pessoa confirmada com Covid-19 em São Lourenço do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. E por que a gente mostra este relato? Porque a menina é uma profissional da saúde. A Letícia Bittenbender é técnica em enfermagem na Santa Casa de Misericórdia do município. Ela teve febre apenas um dia e acreditava não ter tido contato com ninguém infectado por coronavírus. A Prefeitura de São Lourenço do Sul confirmou o caso ontem. Veja o que ela conta. Os sintomas foram muito fracos. Mais ou menos 9 dias eu tive febre, tosse e coceira na garganta, coriza, sintomas de gripe mesmo, tá? E eu tive uma febre à noite e no outro dia, então, eu já fui trabalhar. E aí, antes de trabalhar, antes de qualquer outra coisa, quando eu cheguei no hospital, eu já relatei isso para minha chefe. E eles foram super rápidos, eles já imediatamente já mandaram eu consultar, eu consultei, o médico então me afastou. E até então, desde então, né, eu tô em isolamento domiciliar, tá? Eu me isolei da minha família, me isolei de todo mundo. Mas foram poucos dias, assim, de sintomas. Eu tive febre, eu tive um dia só, depois não tive mais. E tive uns 3 ou 4 dias, mais ou menos, de sintomas de gripe. E depois, já, graças a Deus, já não tive mais nenhum sintoma, tá? Foi bem fraco. Todas as pessoas que eu tive contato antes, né, de saber, assim, de sentir qualquer sintoma, nenhuma dessas pessoas tem algum sintoma, tá? Nenhuma dessas pessoas apresentaram qualquer sintoma de gripe. Ninguém da minha família que teve contato comigo e nem mesmo minhas colegas que conversaram comigo no WhatsApp, nenhuma delas apresentou qualquer sintoma de gripe, tá? Gostaria de esclarecer também sobre o que o pessoal tá falando aí, comentando nas redes sociais, que o meu namorado possa ter passado para mim porque ele veio de Manaus. Realmente, ele veio de Manaus, tá? Mas eu tive contato com ele mais de 7 dias depois que ele estava aqui. Ele não tem nenhum sintoma de gripe, nem ele e nem a família dele. Ninguém dessas pessoas apresentaram qualquer sintoma de gripe. Então, assim, nós não temos como saber, tá? Eu não sei de onde eu possa ter pego, até porque eu acredito que tem muitas pessoas que já tiveram ou estão com o vírus e nem sabem. Porque eu fiquei sabendo porque fiz o teste por eu ser profissional da saúde. Mas se eu não fosse profissional da saúde, eu estaria sentindo esses sintomas, não teria feito o teste e nunca ia saber que tive coronavírus. Esse é o ponto, né? Os testes não estão sendo feitos assim de uma maneira aberta à comunidade e só os casos mais graves é que são testados ou quem é profissional da saúde. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes, contágios, né? Casos de coronavírus, a pessoa vai transmitindo, mas os testes não são feitos. Então, a gente olha para as estatísticas e acha que os números são poucos, né? Não são tão graves. Isso prova que pode haver a transmissão local. A gente já sabe que no Rio Grande do Sul há a transmissão local e muitas cidades vão passar a ter isso também. Portanto, cuidado, acima de tudo, para cada um de nós, né? Independentemente da cidade ou do município em que cada um de nós reside. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na semana passada a lei de auxílio emergencial para os trabalhadores informais. A quantia deve ajudar aqueles que não possuem renda fixa, desamparados pela crise do Covid-19. Desde então, as pessoas vêm tendo dúvidas quanto ao valor e quem pode ou não receber os R$600. Nos últimos dias, a TV Cachoeira vem recebendo diversas notificações e dúvidas sobre o auxílio emergencial de R$600. O governo federal liberou o valor em virtude da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. São 98 bilhões de reais destinados para os trabalhadores informais. Os recursos devem atender a mais de 50 milhões de pessoas por 3 meses. Terão direito ao auxílio emergencial de R$600 os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes da Previdência Social, desempregados e os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Cada família deve ter renda mensal por pessoa de R$ 522,50 ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, equivalente a R$ 3.135. O benefício só vai atender a 2 membros da família, chegando a R$ 1.200.
Um questionamento frequente é se todo desempregado tem direito a receber o pacote. O indivíduo precisa ter mais de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, e não ter tido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.500. O auxílio será pago por bancos públicos federais por meio de uma conta poupança digital. Essa conta vai ser aberta automaticamente em nome dos beneficiários, sem apresentação de documentos e isenção de tarifas. Aqui em Cachoeira do Sul, o processo pode ser feito no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal vai divulgar hoje os procedimentos e o calendário de pagamentos do auxílio de R$ 600. O aplicativo vai estar disponível amanhã. O acesso vai ser pelo celular ou então pelo computador. O próprio aplicativo avalia os requisitos exigidos pela lei para o recebimento da renda. Epidemiologista e especialista em análise de dados, o entrevistado de hoje é Hugo Hoffmann. A repórter Thelma Tomás, que conduz esta entrevista, onde o especialista faz projeções sobre a epidemia do coronavírus no Brasil. Desde a declaração da pandemia, muitas são as dúvidas que vêm cerceando e nos cercando acerca das ações que podem nos direcionar minimizando os danos que essa pandemia trouxe para o mundo inteiro. As variações de comportamento e as decisões governamentais têm só um ponto comum, que a ciência é o caminho que vai fundamentar as decisões a partir deste momento. Então hoje a gente conversa com o Hugo Hoffmann, e vai nos trazer algumas informações no sentido especialmente sobre como se pode esperar o comportamento da curva de contaminação aqui no Brasil. Uma das primeiras perguntas, pode nos dar uma definição sobre o coronavírus? Que vírus é esse? De que forma ele atua no comportamento humano, na disseminação da doença? Como epidemiologista, nós estudamos a distribuição das doenças nas populações. O coronavírus é um vírus de uma família muito grande, que já se conhecia desde a década de 60, só que uma nova mutação surgiu nesse vírus, criando uma nova doença. Então, nós temos a Covid-19, que é a abreviatura de Coronavirus Disease, foi dada pela Organização Mundial da Saúde. Então, um novo vírus causando uma nova doença, que é a que nós temos hoje. Esse comportamento da doença, essa variação, por isso chamado de novo coronavírus, não pode ser tomado, portanto, como uma referência das experiências anteriores da mesma variação de doença, A mudança, essa mutação, traz toda uma nova realidade para ser enfrentada pelos gestores em saúde. Primeiro que nós temos de evidência científica no momento é que análises genômicas, ou seja, estudos que avaliaram o material genético do vírus, identificaram que ele tem partes, ele é muito semelhante ao mesmo coronavírus que afeta um animal chamado pangolim, que parece um tatu, ele é da China, ali daquela região, e também ao mesmo coronavírus que afeta morcegos. Essa mutação, esse vírus, essa modificação, facilitou com que o vírus, então, se ligasse a uma enzima que nós temos no nosso corpo, que é secretado pelos pulmões. E aí, por isso, a grande complicação da síndrome respiratória aguda grave que ele causa em nós. Então, existe um ponto de fragilidade específico que está no sistema respiratório humano. Exatamente. Essa mutação conferiu a habilidade especial do coronavírus, que nós chamamos de SARS-CoV-2, por ser o novo coronavírus. Ele se liga a uma proteína específica chamada enzima conversora de angiotensina. Ela faz parte do sistema de controle de pressão arterial do nosso corpo, por exemplo. Então, por isso o risco daqueles que fazem uso de medicamentos antihipertensivos, porque é justamente nessa enzima que ele se liga e ele utiliza essa enzima para invadir a célula do nosso corpo. E daí também já se pensa a respeito das contenções, porque que alguns pacientes estão na linha de frente, na maior fragilidade, portanto, nos grupos de risco, em detrimento a outros, Exatamente. Os grupos de risco nós temos nesse momento do coronavírus
uma dinâmica muito diferente, por exemplo, da influenza. A influenza, o grupo de risco são gestantes, crianças e idosos. Mas no coronavírus, nós temos observado que o fator de risco principalmente é a idade avançada e também tratamento por diabetes, hipertensão, outros problemas cardiovasculares. A medicação que pode tratar a minha hipertensão pode também ser um aliado de contaminação ao Covid-19? Fisiologicamente, nós sabemos que os medicamentos que o mecanismo de ação desses medicamentos antihipertensivos, eles fazem com que aumente a disponibilidade da enzima que o vírus se liga para invadir as células do nosso pulmão. Mas, de antemão, nenhuma pessoa que faz tratamento deve interromper esse tratamento neste momento, ok? Deve procurar o seu médico, continuar o seu tratamento e executar as medidas de isolamento social e de higiene, mas em nenhuma hipótese interromper o tratamento. Nós temos, na verdade, aproximadamente hoje, em torno de 755 mil casos no mundo, mas menos de 1% desses casos estão no Brasil. Então, sim, é motivo de preocupação, sim, tem causado e vai causar óbitos, mas não é motivo para pânico. Fazendo as medidas, como nós temos feito, de distanciamento social, de higiene das mãos e cuidar dos nossos idosos, nós conseguiremos passar por essa crise de uma forma muito mais positiva e melhor. Como tu avalia as medidas que têm sido adotadas, que vêm sendo adotadas pelo Brasil, seguindo mais ou menos os protocolos que deram certo e aqueles que falharam fora daqui do país? Tu acredita que nós teremos realmente, estatisticamente, resultados mais positivos? Nós observamos o seguinte: o Brasil teve um cenário favorável no sentido de que isso começou muito longe de nós, veio caminhando aos poucos até chegar no nosso país. Nós tivemos tempo para observar e analisar os dados do que ocorreu nesses países. Aprendemos com a China, aprendemos com a Itália, estamos aprendendo com os Estados Unidos. De uma boa forma, nós observamos que alguns países executaram medidas de isolamento social até ferindo direitos humanos. Vídeos espalharam, a gente teve acesso a essas informações. No Brasil, a gente respeita os direitos humanos, então deve-se fazer um distanciamento, mas sem ferir direitos civis. Então, a gente não conseguiria fazer o que foi feito na China, e alguns moradores foram trancados dentro das suas casas, por exemplo. Isso não é aplicável no Brasil, né? Um país democrático. Então, nós temos um desafio de isolar as pessoas sem afetar muito a economia do nosso país, também é uma outra preocupação importante. De qualquer maneira, um aspecto da densidade demográfica é algo que influencia bastante. Para a gente ter ideia, no Brasil nós temos a densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Na Itália, isso está em torno de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Significa maior aglomeração de pessoas no mesmo espaço, na mesma área, ou seja, algo que é transmitido pelo ar, pelo contato, isso dá um boom, prolifera exponencialmente muito maior do que aqui. Então, nós temos a grande distribuição territorial do nosso país como a nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, né, em contrapartida, melhor dizendo, nós temos um problema grave, que é o déficit habitacional e, portanto, a ocupação desses espaços em alguns setores específicos, principalmente nas periferias, é de uma aglomeração maior de pessoas em um espaço menor, né, das casas que não têm a distribuição de espaço adequado para que se proceda um isolamento com segurança e tampouco a infraestrutura, né, necessária, como quando se fala de higienização das mãos, nós também sofremos grave déficit de saneamento básico e recursos para que essas pessoas disponham desse cuidado essencial. Tu tens alguma sugestão para minimizar esses danos, que são políticas públicas que estão atrasadas há muito tempo e, portanto, não caberia especificamente a um técnico falar, mas para amenizar essa situação e esse risco das pessoas que não dispõem das condições ideais para o isolamento social? Muito bem. Primeiro que eu acredito que o coronavírus, ele
ele está nos forçando a uma mudança de prioridade, em termo individual, coletivo e de gestão de saúde e gestão pública. Eu acho que nós seremos um outro povo, um outro mundo depois do coronavírus, porque nós estamos aprendendo coisas importantes que deveriam ser feitas desde há muito tempo. Individualmente, e para as famílias, o importante é limpar ao máximo as superfícies daquelas que nós chamamos de alto contato. Então, identifique no seu lar superfícies onde muitas pessoas tocam muitas vezes ao dia e higienizar essas superfícies. Alguns alvejantes, esses que a gente já usa em casa, isso é suficiente. O álcool, acima da concentração de 65%, ela já elimina o vírus. Então, não precisa ser necessariamente álcool a 70%. 65% acima, ou seja, o menor teor de água na mistura com esse álcool já é suficiente para poder eliminar esse vírus. Nós sabemos que o vírus ele pode ficar no ar por até 3 horas e pode ficar nas superfícies por até 7 dias. Então, limpar essas superfícies, higienizar as mãos, evitar contato físico nesse momento, especialmente com os idosos. Por que não se pode comparar Covid-19 com H1N1? Muito bem. Primeiro que o coronavírus ele tem uma letalidade maior do que a influenza. A letalidade do coronavírus é cerca de 5 a 10 vezes maior do que a da influenza. O que significa isso? Letalidade é a proporção de doentes que evoluem a óbito. Então, nós temos uma letalidade muito baixa na influenza. Ou seja, as pessoas adoecem, mas pouquíssimas morrem. É cerca de 0,01%. Mas, enquanto isso, a letalidade do coronavírus gira em torno, por exemplo, no Brasil, nós temos atualmente a letalidade em torno de 3%. Então, ela é muito maior do que da influenza. Um outro detalhe é que a influenza já é endêmica, ou seja, a cada ano nós precisamos que idosos, crianças vacinem contra a influenza, porque a cada ano é um vírus diferente. O coronavírus é novo, então nós não temos vacina, nós não estávamos preparados para ele e ainda corremos o risco que ele se estabeleça assim como a influenza e a cada ano esteja acometendo um número de pessoas maior. A concentração deve ser nos idosos e grupos de risco. Mas com isso a gente não está querendo dizer aqui que todo mundo pode voltar para a rua, ou é isso? Não. Principalmente em abril, a recomendação, com base nos dados, com base na curva epidêmica, é fique em casa. Quem conseguir, por questões econômicas, a gente até entende tudo isso também. Mas se você pode, pelo bem da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, fique em casa quem puder, porque abril será um mês crítico. Muito obrigada, Hugo, então, por ter aceito o nosso convite, por dispensar um pouco do teu tempo e do teu conhecimento todo para nos auxiliar nesse momento que tem sido de muita insegurança, de muita pergunta, de muito questionamento. Eu agradeço a oportunidade. Torno para o estúdio para que a gente continue aí prestando esse serviço de bem informar aos nossos amigos que nos acompanham todo dia aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Thelma, muito obrigado pelas informações. Hugo Hoffmann, epidemiologista e especialista em análise de dados, também nossa gratidão pelos esclarecimentos. É hora de interatividade aqui no NT Sul. Você já conhece os nossos canais de interatividade, o WhatsApp 51997697129 e o Face, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos falar aqui do Face. Quero mandar um abraço especial, deixa eu abrir aqui, já tinha até feito um print. Meu amigo Vilney Herbstreet, ele é mediador do grupo Cachoeira do Sul pelo Mundo. Tem lá os seus 38.200 membros, né, cachoeirenses de todas as regiões do Brasil e do mundo. Obrigado, viu, Vilney? O Vilney ele tem feito também um trabalho muito importante lá, mediando informações, comentários sobre coronavírus, para que a gente possa ir tendo esse fomento, né, que todo mundo participe, todo mundo comente, mas com cautela sempre, informações que possam ser verificadas. Um grande abraço ao Vilney e aos amigos do Cachoeira do Sul pelo Mundo. Vamos adiante aqui, mais mensagens no Face. A Márcia Rodrigues, boa tarde. Eu e minha filha Lavínia estamos ligadas. Obrigado, Márcia. O Irineu Metz, boa tarde. De Santa Cruz do Sul, estamos assistindo.
feliz semana, estamos nos cuidando, um abraço, obrigado Irineu, é isso aí, tem que se cuidar, né? Cada um fazer a sua parte, lavar bem a mão, aquelas dicas que a gente estamos quase carecas já de saber, mas é preciso colocar em prática insistentemente todos os dias. Dalila Rodrigues, Deus abençoe, que tudo isso logo passe e possamos seguir em frente. Essa é a torcida, né, Dalila? Que daqui a pouco essa onda possa passar, vai passar, mas que nós possamos permanecer, as nossas famílias, né, e recuperar aqueles prejuízos econômicos que vêm aí. A Vera Domingues também está com a gente. Boa tarde, cachoeirense, se cuidem, diz ela. É isso aí, o Daniel Rudinei e a Letícia Oliveira também com a gente. Vamos aqui para a telinha, tem mensagens do nosso WhatsApp, o Alemar Rigon, de Cachoeira do Sul. Daniel, bom retorno. Quero dar parabéns a Lena Caetano pelo desempenho durante o teu afastamento. É isso aí, Alemar. Obrigado pela mensagem, obrigado aí pelo seu recadinho, né? Nosso abraço também a Lena. Abri o telejornal com a minha gratidão aqui a toda a equipe que tocou aqui o telejornal enquanto estive de férias, descansando um pouquinho, né? Esse mês que foi complicado, o mês de março foi complicado, também para obtenção de informações, para apurar notícias, né? Mas a equipe aqui, ó, show de bola. Notícia em primeiro lugar, todo mundo de parabéns. Elemar, obrigado pelo recado. Aldoni Rodrigues, de Cachoeira do Sul, vi nas imagens de uma das reportagens do NT Sul, muitas pessoas nas ruas de Cachoeira do Sul. As pessoas não estão levando a sério, diz o Aldoni. E olha, Aldoni, quero dizer para você que essas imagens foram atualizadas agora de manhã, viu? Aqui na rua 7 de setembro, bem em frente à sede da TV Cachoeira, na esquina com a Major Ourix. Então, são imagens atualizadas. Então, semana passada a gente teve um fluxo considerável na cidade e hoje, novamente, muita gente na rua, né? O Alisson também participa, ele é aqui de Cachoeira do Sul. Estou na casa da minha avó, assistindo o NT Sul. Tenho fé em Deus que tudo vai voltar ao normal. Vamos ver aqui a foto que o Alisson mandou pra gente. Aí está o Alisson em frente à TV. Legal, Alisson. Um grande abraço para você, viu? Para sua avó aí também. Obrigado pela companhia com a gente. Sempre que quiser, mande foto, mande a sua informação, o seu recadinho pra gente. E essa é a mesma torcida. Eu acho que é o sentimento de todo brasileiro, né? De todo cachoeirense. Que possa passar logo, que tudo volte ao normal. Talvez vai ser um mundo um pouquinho diferente, né? Não exatamente como era antes, mas vai voltar, vai passar. Vamos pensar positivo, né? Mahara Freitas, de Caçapava do Sul. Precisamos lutar contra o coronavírus. Daniel, bom retorno. Obrigado, Mahara. Grande abraço para você. Vamos ver aqui a foto que ela mandou pra gente? Aí está a Mahara e creio que a família também, né? Um grande abraço para vocês, para os amigos aí em Caçapava do Sul, também município aqui da região central do Rio Grande do Sul. Temos mais mensagens aqui, a Raquel também participando com a gente, de Cachoeira. Manda um abraço para os meus sogros, Neuza e Gaúcho, ligados no NT Sul, no Piquiri. Valeu, Raquel. Grande abraço para os sogros aí, os amigos do Piquiri, né? Região que participa sempre bastante com a gente, pela qual nós temos um carinho grande, né? Sempre que podemos acompanhamos também algumas informações aí do Piquiri. Legal, vamos adiante aqui, a Vanessa também com a gente. Quero mandar feliz aniversário para o meu filho D'Alessandro. Olha aí, vamos ver a foto que a Vanessa mandou pra gente. D'Alessandro de aniversário hoje. Bom, não precisa nem falar que é em homenagem ao jogador de futebol, né? Mas parabéns para ele, felicidades, muitos anos de vida. Fica aqui também o carinho, o abraço de toda a equipe do NT Sul. Mesmo que o momento seja complicado, né, da economia, da saúde, a gente tem que continuar comemorando, celebrando aquelas datas que são importantes para as famílias da gente, né, para as pessoas que a gente ama. Portanto, parabéns e felicidades ao D'Alessandro. A Elimara Nunes também participa com a gente de Cachoeira do Sul. Quero parabenizar meu pai, João, pelo aniversário. Alô, seu João, vai o abraço aí da sua filha e o abraço também de toda a equipe aqui do NT Sul. O NT Sul de hoje fica por aqui. Continue ligado na Rede Novo Tempo de Comunicação, porque vem aí o programa Bíblia Fácil com Arilton Oliveira. Tchau, até amanhã.